Que derrota dura do nosso tricolor, pessoal. 2-0 para a LDU lá em Quito. O tricolor perde, né? Por 2-0, por dois erros, duas falhas, né? No sistema defensivo do São Paulo. E agora corre um sério risco de ficar de fora da semifinal da Libertadores, né? Hoje nós vamos falar tudo sobre o que aconteceu nessa partida, os pontos negativos, né? Que são vários. E se ainda dá para acreditar que o São Paulo consiga essa vaga. Eu já queria aproveitar, pedir o seu like, pedir a sua inscrição no canal e já comenta agora, no comecinho do vídeo, o que vocês acharam do jogo e se o São Paulo é capaz de reverter esse resultado duríssimo de 2-0 contra a LDU, esse bom time da LDU, e se o São Paulo consegue se classificar para a Libertadores. Bom, vamos começar falando do primeiro tempo. São Paulo começa razoavelmente bem. Para quem assistiu o jogo foi exclusivo hoje na Paramount Plus. O São Paulo foi tomar o gol aos 15 minutos do primeiro tempo. 14, 15 minutos. E até ali o São Paulo realmente era o melhor na partida, mas não tinha feito nada de espetacular, só estava controlando o jogo com a posse de bola. Conseguia passar a primeira linha de pressão ali da LDU, né, que vinha marcar em cima, chegava no meio do campo e ficava tocando a bola daquele jeito do São Paulo, né? O São Paulo que hoje não entrou com o Rodriguinho e sobrou para o Marcos Antônio e para o Luciano fazer essa armação. O Rigoni estava como centroavante, o Luciano estava bem perto do Rigoni, mas ele era o líder técnico do São Paulo que deveria ter feito essa armação de jogo que não aconteceu em nenhum momento, tá? Já vou falar adiantado que o Luciano e o Arboleda para mim foram os dois piores da partida. Eu sei que as falhas foram cometidas pelo Cedric, que também foi muito mal, e pelo Pablo Maia, que cometeu esse único erro, na minha opinião, o erro do segundo gol. Mas o Arboleda e o Luciano hoje me incomodaram muito. O Arboleda um pouco menos, mas o Luciano, por ser o jogador mais antigo do elenco, junto com o Arboleda, né, coincidência ou não, por ser o líder técnico em campo hoje, por estar jogando com a camisa 10, jogando na posição que ele quer, tudo, eu achei que ele se escondeu do jogo. Uma coisa que o Luciano não é de fazer é se esconder do jogo. Mesmo quando ele tá mal, errando tudo, ele aparece. Hoje eu achei que ele se escondeu do jogo. Errou sim tudo que tentou. Ele errou 3 gols chutando de dentro da área livre. 3 gols. 2 ele não estava impedido e 1 ele estava impedido. Que ele ainda dribla o goleiro, né? E chuta em cima do zagueiro que estava quase debaixo da linha. E esse ele estava impedido. Mas os outros 2 ele não estava impedido e poderia ter mudado a realidade do jogo e do confronto. É um confronto de 180 minutos, aí a gente vai para casa perdendo por 1 gol apenas ou empatando, que era bem possível, o São Paulo seria, na minha opinião, favorito à vaga das semifinais. Agora não é. A LDU está super favorita, com um resultado excelente e, como já adiantei, Luciano e Arboleda, para mim, foram os piores dessa partida, né? Mas o que marcou o jogo, não só a atuação desses 2 jogadores, foram os erros defensivos do São Paulo. O primeiro gol, ele sai de uma jogada que o zagueiro da LDU tá com a bola. Eu não sei se todos conseguiram assistir, né? Passou exclusivamente no Paramount Plus. O zagueiro da LDU tava com a bola para trás do meio campo, mais livre, sem ninguém dar o bote, tranquilo ali, tudo bem, numa área que não oferecia risco. E o ponta, esqueci o nome dele, da LDU, ele faz um facão, passa na frente do Cedric, que não consegue acompanhar a linha defensiva do São Paulo, que estava no momento. Cedric, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, do outro lado, na esquerda, ela não estava alinhada, não estava em sintonia. Ele passa como se não fosse nada, o Cedric entra livre, o zagueiro acerta um passe de esquerda, né? Eu estava acompanhando o jogo, ele é um jogador destro, mas ele acerta esse passe de esquerda, um excelente passe, que ele provavelmente não acerta, ele acerta a cada 50, 100 jogos, isso acontece contra o São Paulo, e esse atacante da LDU entra livre, bate de primeira, faz um gol bonito, não dá para negar, um gol bonito, a bola ainda bate na trave e entra, aos 15 minutos, onde o São Paulo era melhor. E aí, o São Paulo se desestabiliza. Ali, eu sei que vocês tiveram a mesma sensação que eu. Pareceu que o São Paulo ia tomar 2, 3 gols muito rápido. Porque o São Paulo começa a errar passes
na cabeça de área, na parte defensiva do São Paulo, parecendo apavorado, a LDU pressionando, aí a LDU cresceu no jogo, começou a pressionar em cima e pegar a bola, o São Paulo não tinha soluções para sair ali, o Marcos Antônio tentava, só que era o único, né, porque eu achei que o Bobadilha foi razoável para mal no jogo. O Pablo Maia, ofensivamente, ele só existe para chutar de fora da área, mas para dar um passe vertical, lançamento, eu acho que ele é péssimo. Marcando, ele é ok, né? Um bom jogador, não dá para negar. Mas jogando ofensivamente, ele é ruim. Essa é a minha opinião, tá? Vocês podem dar a opinião de vocês. E aí, só com o Marcos Antônio tentando fazer essa jogada, essa transição do campo defensivo para o campo de ataque do São Paulo, a LDU dominou totalmente a partida, começou a pressionar o São Paulo, anulava o Marcos Antônio e o São Paulo começou a ser pressionado. Não que a LDU teve grandes chances de gol, não conseguiu, mas a bola toda hora sondando ali em volta do gol do São Paulo e aquele desespero para chutar a bola para lateral, escanteio. Assim, foi pelo menos uns 20 minutos que não teve chances absurdas da LDU, mas que parecia que a qualquer momento ela ia fazer 1, 2, 3 gols seguidos, porque o São Paulo se desestabilizou. Só mais para o final do primeiro tempo que o São Paulo foi dar uma equilibrada no jogo, abaixar a poeira, conseguiu segurar um pouco mais a bola, mas não criou mais nada. Já não tinha criado nada, né? E continuou sem criar nada. Fomos para o intervalo, o São Paulo volta para o segundo tempo sem mudanças, né? Na verdade, teve uma mudança. A estreia do Mailton, que entrou no lugar do César, que estava muito mal, né? Mailton, que pode ter sido a boa notícia do jogo, ele demonstrou que bate bem na bola, né? Apesar de ter chutado uma bola que ainda não caiu até agora, né? Isolou uma falta, mas escanteios, uns 3 ou 4 escanteios que São Paulo teve, que ele foi ele quem cobrou, né? Ele ofereceu perigo, quase fez um gol olímpico. Um jogador que São Paulo não tem há muito tempo, um jogador que bate bem na bola, bate faltas muito bem, né? O jogador poderia ser o Oscar, mas está lesionado, infelizmente. E entrou bem, Mailton entrou bem. Logo depois o Ferreira entra, muda o jogo. O Ferreira cria umas 3, 4 chances de gol. O São Paulo poderia, mesmo estar perdendo por 2-0, ter empatado o jogo, porque o Ferreirinha criou jogadas que eles tiraram, finalizações travadas, que a bola passa por cima do gol, bola passando rente à trave, o Marcos Antônio deu um chute de fora da área. E aí no segundo tempo, São Paulo cresceu, e cresceu muito no jogo. Até que veio a falha de uma saída de bola, né? O Pablo Maia domina mal a bola, a LDU tira a bola do Pablo Maia, que sobra nos pés de um jogador que já era a terceira opção de ataque da LDU. Você vê como o destino é implacável, né? Tinha entrado um outro jogador no ataque da LDU, que no primeiro lance sentiu uma lesão esquisita, né? Ele colocou a mão debaixo do braço aqui, ó, parecia até que era uma falta de ar, alguma coisa mais séria, né? Aí depois eu comecei a achar que era o ombro, que ele tinha, sei lá, deslocado o ombro, mas não, era debaixo do braço. Esse jogador ficou 5 minutos em campo, né? Vocês me desculpem, eu não anoto o nome, eu não sei o nome dos jogadores da LDU, vocês me desculpem. Ele ficou 5 minutos em campo, aí entra essa terceira opção, que é o jogador já mais veterano, né? Beirando os 30 anos ali. E no primeiro lance dele sobra essa bola tomada do Pablo Maia, que dá uma esticada para frente, o Arboleda dá um bote errado. Primeiro toque dele na bola, ele faz o segundo gol e deixa o São Paulo numa situação duríssima, né? Essa falta de atenção nesses momentos de decisão é o que estão custando para o São Paulo chegar mais longe nas competições, né? Foi assim na Copa do Brasil, foi uma bola perdida, uma falta de atenção em que o Rafael teve que sair desgovernado e aí acabou sendo expulso. O Atlético Paranaense foi lá e fez o resultado, né? Ganhou os pênaltis, vocês lembram. E agora foram 2 faltas de atenções, 2 erros individuais não, 2 erros da parte coletiva defensiva do São Paulo, que podem ter custado caríssimo, né? Muito dinheiro pela classificação das semifinais, a chance de chegar a semifinais e, consequentemente, a final do campeonato mais desejado por qualquer time da América do Sul, que é a Libertadores. E
uma dor de cabeça tremenda pro Crespo, né? Porque agora no Morumbi tenho certeza que a torcida vai apoiar. O São Paulo tem condições sim de reverter esse placar, mas é muito difícil. É muito difícil. Vai ser um jogo duríssimo. A LDU vai vir para se defender mesmo, vai fazer cera desde o primeiro minuto mesmo, já pode se preparar. E o São Paulo vai ter que ter a cabeça no lugar, vai ter que ter os seus jogadores jogando no limite para poder reverter esse placar e procurar se classificar para as semifinais, né? E o resumo da partida é essa. Pontos positivos que são quase que irrelevantes, né? Eu acho que o Mailton é um... Não vou falar uma esperança que é muito forte pelo que ele apresentou, mas é um jogador que parece ser um jogador diferente do Cedric, que pode dar uma outra dinâmica para o time. Jogador mais ofensivo, que fez bons cruzamentos, isso é difícil do São nos últimos 10 anos aí é muito difícil você ver alguém que consiga fazer bons cruzamentos no São Paulo. Ele parece ser um jogador desse, muito forte fisicamente e que ataca e defende, né? Diferente do Cedric, que fica bem posicionado. Eu já disse isso em outros vídeos, mas ofensivamente o Cedric deixa muito a desejar. E quando pega alguém que é mais fumaça do lado dele, vixe, é um Deus nos acuda, é toda jogada em cima dele, é complicado. O outro lado positivo é o Ferreira, né? Não sei por que ele não entrou jogando. Na transmissão falaram que ele teve, já logo no aquecimento, teve falta de ar, chegando lá na altitude de Quito, ele ficou passando mal e tal. Ele estava cotado para ser titular. E no final das contas, o Crespo optou pelo Rigoni, que foi mal hoje, errou tudo, né? Teve chance de contra-ataque que ele não conseguiu dar sequência. Os chutes que ele teve, claro que foram chutes com pouco ângulo, né? Para quem assistiu, ele teve 2 ou 3 bolas enfiadas nas laterais assim da área, né? Que ele vira o corpo e chuta, a bola sobe, isola, mas chutou mal e do mais ele não fez muita coisa, não ajudou, não conseguiu fazer a parede, que o André Silva, né? Que eu também critico muito, consegue fazer melhor. Não conseguiu finalizações que o próprio André Silva consiga, né? Consegue. E achei que foi mal. Mal o Rigoni. O Luciano péssimo, pior em campo. Segundo pior em campo para mim, Arboleda. Achei que ele estava muito inseguro. O São Paulo quase toma o terceiro gol porque o Arboleda foi mole na jogada que era dele, absoluta. E esse jogador que entrou aí, o que fez o segundo gol, muito forte, né? O Arboleda também é forte, mas tirou o Arboleda para nada, né? Deu um jogo de corpo no Arboleda, o Arboleda desmontou no chão e o Rafael fez um milagre que pode ter dado uma esperança para o São Paulo, né? Quem sabe? E Marcos Antônio Ferreira e Mailton, talvez, que foi uma boa surpresa. Marcos Antônio Ferreira e Mailton acho que foram os destaques do São Paulo, né? Positivamente. Marcos Antônio jogou muito, tá? Pena que jogou sozinho. Então ninguém vai lembrar da partida do Marcos Antônio caso o São Paulo seja eliminado. E é isso, pessoal. Fim de papo. O São Paulo com uma desvantagem enorme. Gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, né, do jogo. Se acham que o Luciano se escondeu do jogo, assim como eu acho, que o Arboleda estava mal, que o Cedric, apesar que o Cedric foi substituído, também foi muito mal. O Pablo Maia, para mim, cometeu um erro só, mas que custou o segundo gol, né? Foram os pontos negativos do São Paulo. E positivos, Mailton, Ferreira e Marcos Antônio jogaram bem, se assim a gente pode dizer, né? No mais é isso. Gostaria de saber de vocês. Vocês acham que o São Paulo ainda tem condições de passar? Acredito que sim, tem boas condições. Boas condições não, mas tem condições, jogando no limite, jogando certinho, com a cabeça no lugar. São Paulo tem chance sim de ganhar em 2, 3-0 da LDU. Hoje ficou provado que a LDU não é tão forte assim, é um bom time, mas não é tão forte. São Paulo teve seus momentos, poderia ter feito 1, 2 gols também. Mas infelizmente não foi o que aconteceu contra o Atlético Nacional, né? Que o São Paulo contou mais com a sorte que o juízo. Hoje o São Paulo teve um pouco mais de juízo, mas não contou com a sorte e sai derrotado. Mas é isso, pessoal. Deixem aí seus comentários, falam o que vocês acharam do jogo, se o São Paulo pode ou não reverter esse resultado. E eu queria saber os destaques e os jogadores que pior foram avaliados por vocês, né?
Vou indo nessa, muito obrigado, boa noite a todos. Que vocês tenham um resto de semana muito abençoado e um fim de semana melhor ainda, porque hoje foi difícil. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, até mais, fui!